Abra aí a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 16, abra aí, Mateus capítulo 16, é festa no céu, é festa aqui, festa na igreja, que maravilhoso. Mateus 16, dos versículos de 15 a 20, encontrou? Se você encontrou, nós vamos fazer daquele modelo que eu acho que você já sabe, já conhece. Então feche os seus olhos e ora ao Senhor agora por você. Diga: Senhor, me faz concentrar, afasta as minhas distrações para longe de mim, que eu possa ouvir a sua voz. Peça isso a Ele. Perdoa as minhas falhas, tudo aquilo que me impede de te ouvir, de te entender, todo o meu pecado contra o Senhor. Querido e santo Deus, a Tua palavra é território sagrado, é santo. Permita-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, pela Tua misericórdia e Tua bondade. Esconde-nos no Teu amor, na Tua graça, e que exclusivamente aqui ouçamos somente a Tua voz. Fala conosco, dono da igreja, Senhor de tudo aqui, no nome santo de Jesus é que pedimos, amém. A palavra de Deus diz assim a partir do verso de número 15, Mateus 16: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, até aí. Queridos, em tempo onde esse projeto tão maravilhoso tem sido questionado, esse projeto chamado igreja, esse corpo, essa unidade, essa comunidade tão linda dos santos, em tempos onde ela tem sido, sim, alvo de pedradas, críticas, quanta gente desacreditando, e sim, não é por acaso, não é verdade? Tem muita gente por aí prestando um desserviço à igreja. É gente que às vezes, sabe, se infiltra no meio desse povo, se diz crente, se diz igreja, mas não é bem isso que a gente vê. Então, às vezes por causa desses e por causa de um mau testemunho, a igreja aqui e ali tem sido desacreditada por alguns, criticada duramente. Nós chegamos ao absurdo de existir um movimento de gente que, por exemplo, diz crer em Deus, mas não precisa desse negócio chamado igreja. E até isso aconteceu, o movimento dos desigrejados. Aconteceu ou não? Imagina o tamanho do descrédito. Imagina como as pessoas olham e às vezes pensam: isso é uma instituição falida, não está dando mais certo. Meus irmãos, e a grande verdade não é essa. Igreja foi feita para dar certo, e é sobre isso que eu quero pensar com você essa noite. Eu quero te convidar a olhar para esse texto e identificar por que é que igreja foi feita para dar certo. Foi feita para dar certo, foi feita para sempre viver com o Senhor Jesus. Vamos entender por quê juntos?
Vamos lá? E eu te convido então para olhar um pouquinho mais de perto para esse texto maravilhoso. O que estava acontecendo aqui? O Senhor Jesus estava perguntando para os discípulos: quem dizem que eu sou? E aí, pessoal, o Senhor Jesus já tinha vivido um tanto de ministério por aí, andando, e aí ele perguntou para os discípulos: bom, o que o pessoal está dizendo por aí que eu sou? Quem eu sou? Quem diz o povo, versículo 13, se você é curioso aí, gosta de conferir no texto, está aí, versículo 13, quem diz o povo ser o filho do homem? E algumas respostas surgiram, quais são elas? 14, uns estão dizendo João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros até, enfim, Jeremias, ou algum dos profetas. Ok, o burburinho que está por aí é que o Senhor é Elias, ou João, ou Jeremias, ou sei lá, algum dos profetas por aí. Perceba uma coisa interessante, talvez um desconhecimento. Sabe quando você tem um cheiro da comida que está sendo feita lá na cozinha, mas você não sabe o que é? Sabe isso? Ou quando você vê um raio cair nas suas costas lá, você só tem um vislumbre, bum! O que aconteceu? Sabe quando as pessoas por aí estão tendo uma ideia de quem é Jesus, mas às vezes não conhecem como de fato Ele é, como a igreja verdadeira o conhece. Talvez por isso que a gente tenha inúmeras impressões das pessoas por aí a respeito da igreja. Talvez por isso, de gente que só sentiu o cheiro de um movimento interessante, mas não sei direito, não conheço muito bem. E aí, sem conhecerem muito bem, sem ver esse povo que foi transformado por Deus, como você, como todo cristão genuinamente verdadeiro, então começa a falar axiologias, e levanta-se muita cruz em relação à igreja. Mas o Senhor Jesus mostra algo muito interessante, e isso é suscitado, perceba, é suscitado na boca de Pedro. É trazido pelo Pai, pelo próprio Deus, ao coração, à mente de um ser humano, e aquilo então ecoa, vaza na boca de Pedro. E o que é que Pedro diz? Respondeu, o que Pedro respondeu? Versículo 16, acompanha comigo aí. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Alguém sabia. Alguém ali estava perto. Alguém ali aparentemente estava à mesa. Não é? Não é isso que vamos fazer agorinha? Alguém ali estava perto de verdade da mesa. Alguém ali percebia quem era aquele homem. E ele diz: o Senhor é o Cristo. O Cristo traz a ideia de o Messias, o ungido de Deus. O Senhor é aquele que foi prometido no Antigo Testamento, que viria um dia para poder derrotar o pecado e tudo aquilo que ele causou em nós. O Senhor é esse prometido, é esse ungido. O Senhor é esse Cristo. E não pode ser qualquer um para perdoar pecados e redimir uma nação, a nação santa. Não pode ser qualquer um, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem que ser o Filho de Deus, tem que ser o Filho do Eterno, do Criador, do teu Criador, do meu Criador. Ele pode redimir. Então ele olha para Jesus e diz o quê? Olha como a igreja entende quem é Jesus. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele 100% homem, filho do homem, e 100% Deus, o prometido, aquele que pode cumprir aquilo que foi anunciado lá atrás, de substituir uma nação para perdoar o pecado desse povo e então purificá-los. E olha que coisa interessante, ao analisar isso que Pedro está dizendo, o que o próprio Senhor Jesus diz, a verdade encarnada diz a respeito dessa frase que foi solta aí por Pedro. Olha que interessante, a análise de Jesus. Então Jesus, 17, lhe afirmou:
Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está excelente. E sabe por que igreja foi feita para dar certo e não tem perigo de dar errado? Em primeiro lugar, porque é o próprio Senhor Deus que executa isso. E se você disser, vai dar errado, você acabou de ler comigo um versículo que está dizendo assim, vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Quem é que revela, e a palavra revela aqui dentro do original, traz a ideia de descortinar, descobrir. Olha aqui o que estava aqui e eu permiti você ver. Sabe que movimento Deus faz? Deus revela quem Ele é, e salvação à igreja. E sabe quando é que Deus tentou fazer alguma coisa e não conseguiu? Isso não existiu. Deus executa, Deus não tenta fazer algo. E sabe o que está acontecendo aqui nesse texto? O próprio Deus é que está revelando a cabeça de um ser humano caído, que precisa de redenção, que o Cristo, aquele que viria para substituir, chegou e estava ali diante dos olhos deles, e eles então foram levados a crer. Pedro é levado a crer e confessar algo, e dizer, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe Deus no papel principal desse acontecimento? Percebe Deus organizando, dirigindo e dizendo, confessa aí. Perceba, descortinando, foi Deus quem tu revelou. Deus descortinando e permitindo que um ser humano então olhasse e falasse, aqui o Cristo. É Deus que está fazendo isso. Não tem nada do grande Pedro, tem o Pedro miserável, mas abençoado pelo Deus grandioso. Sabe disso? Isso aí é um dos primeiros porquês isso aqui vai dar certo. E está dando certo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedrão, não é por carne nem por sangue. É por vontade humana? Pode acontecer por vontade humana. Carne ou sangue é uma espécie de metáfora para que você entenda que não acontece. Eu e você, como seres humanos caídos, não conseguimos fabricar isso. A gente não consegue produzir essa salvação, essa fé reveladora que vai fazer a gente crer no Cristo e então ser perdoado. Não existe isso. É o que esse texto está dizendo. Não existe. Ou Deus revela, descortina ao seu coração isso, e você crê de todo o coração no Cristo, ou não tem possibilidade disso acontecer. Mas isso é tão real e está dando tão certo que chegou aqui. Você está aqui, eu estou aqui. Tem perigo da igreja não estar dando certo? Não tem esse perigo, né? Está dando certo, porque está no comando do Senhor. Vamos mais? Olha que maravilhoso. Quem revelou isso para eles? Os irmãos já viram 17, meu Pai que está no céu que revelou. Então nós partimos para o 18, e aí uma afirmação poderosa que nós vemos acontecer até hoje. E o que está dizendo o texto? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Irmãos, o que nós acabamos de ver aqui? Pelo amor de Deus, você está entendendo que esse texto está aqui? Você entendeu isso? Você viu isso com seus olhos, os seus ouvidos ouviram? Esse texto acabou de acontecer aqui. Foi impactante, foi maravilhoso. Quando ele fala assim, só para um esclarecimento, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, não é que está na força de um ser humano falho, pequeno, pecador. Dentro do texto original, há um jogo de palavras. Quando ele se refere, quando ele fala o nome Pedro, ele está falando, você é Petrus.
E quando ele diz assim, e sobre esta, ele muda, não é mais Petros, ele muda então para Petra, e sobre esta Petra, e a palavrinha utilizada aqui, esta, para poder te explicar, quando você vai se referir a um objeto que está próximo à pessoa com quem você está falando, você utiliza a palavra essa cadeira. O esta está próximo da pessoa que está falando. Quer entender o que está rolando aqui? Quer entender uma coisa maravilhosa? Jesus está dizendo assim para Pedro, e Pedro não entendeu errado. Depois você vai lá na carta Pedro e confere para você ver que Pedro não entendeu errado. Ele não se sentiu a pedra, a responsabilidade de sustentar toda a igreja. Não. Pedro não entendeu assim. Pedro reconhece Cristo Jesus como a pedra angular. Ele se entende como base da igreja? Não, ele sabe que a base da igreja é Cristo Jesus. Ele não entendeu errado. Alguém por aí até entendeu, mas ele não. Ele entendeu direitinho. Quando Jesus fala Petros, traz a ideia de uma pedra, talvez pedregulho, sabe pedrinha? Uma pedrinha. E sabe o que significa Petra com A? A rocha. A rocha. E não estava perto de Pedro a estrutura da igreja, não é sobre essa Petra, essa Petrus, não é. Pedro, não é sobre esse pedregulhinho que é você. Esta Petra, rocha. Sabe quem é a Petra, a rocha do texto? É o próprio Cristo. Ele está dizendo, ô pedregulhinho, sobre esta rocha que sou eu, edificarei a minha... Exatamente, não é sobre a estrutura não é sobre Pedro, é sobre Cristo, que é a Petra. Ele está dizendo, você é uma rochinha, e Pedro entendeu muito bem isso na carta dele. Nós somos pedras vivas, nós somos ali muito bem arregimentados, não é? Colocados ali, firmados pela Petra viva, pela pedra angular que é Cristo Jesus, e Ele sustenta tudo isso. Sabe por que a igreja foi feita para dar certo? Que está estruturada sobre a rocha, e não o pedregulho, que é você e que sou eu. A gente falha, a gente é pequeno, a gente erra, mas bendito seja o nosso Senhor que mandou a rocha eterna para nos sustentar, para continuar fazendo a gente dar certo, e para continuar a fazer a gente ser igreja, como nós temos sido, por causa dele, sobre esta Petra, essa rocha. E sabe em que está muito bem traduzido aqui, não é verdade? Sobre esta rocha, o que farei? Está em que pessoa? Tu edificarás, eles edificarão? Não. Sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Sabe por que a igreja foi feita para dar certo? Está também sobre a rocha que é Jesus, e Ele é o próprio construtor da igreja. Você está aqui, não é porque você é alguém muito legal ou bonzinho, porque de alguma maneira a Petra, o Redentor, atraiu o seu olhar, atraiu o seu coração. Deus sabe o que está fazendo. E se você é conduzido a crer no nome dele, como aqui o Pai no céu te revela algo, te descortina e os seus olhos veem, foi uma construção do Cristo, porque só através dele é possível esse contato, essa obra do Espírito que então te perdoa e te redime, e você é firmado sobre a rocha. Irmão, e ele fala o seguinte: e eu vou usar esse povo, eu vou construir. Sabe quem segura esse construtor aqui? Ninguém. Prova disso é o que você acabou de ver aqui. Prova disso é o que a igreja verdadeira, o que Deus anda usando a igreja para fazer. Falar do amor dele. Irmão,
está chegando, está tomando proporções imensas, a nível de globo, assim, de mundo. Não para, e não tem. Pessoas sem Cristo Jesus estão debaixo de condenação, e tem um destino já prévio definido, que o irmão já sabe, a irmã já sabe. A gente conhece, é tenebroso, é até estranho de falar, mas o nome é inferno. Sabe disso, não sabe? Que é a condenação eterna. Mas sabe o que esse texto está contando para nós? Que a hora que o construtor, a rocha viva, chegar ali, mas não tem porta. Sabe quando você está entrando em algum lugar? Não tem porta que barra aquilo, não tem como segurá-lo. Ele diz assim: eu vou estruturar a minha igreja e eu vou construir igreja, e ponto final. Então ele rompe o império das trevas, o domínio das trevas, entra e saqueia, e conduz, de acordo com Colossenses, para o reino do Filho do seu amor. Quem? Cristo Jesus, o responsável da crença firme no seu coração, do perdão no seu coração, o construtor único e verdadeiro, que te firmou nele. Ele arrebenta o império das trevas sobre você, arranca e diz: olha, não tem porta de inferno que prevalece contra a minha igreja. E tem uma parte interessante caminhando para o fim, que diz o seguinte: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra, 19, tá? Terá sido ligado na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Mais uma vez, só para nota de esclarecimento, Pedro delirou que ele era o dono da entrada do céu? Não, né, gente? Está claro, não está claro? Então o que é esse negócio de chave que ele ganhou? De entrada no reino do céu? O que é isso? Ora, o próprio Pedro sabia que ele não era o dono, que ele não era a Petra. Não, ele era um pedregulho, ele era uma pedrinha que foi colocada na pedra. O que é que Jesus está dizendo para ele? Pedro, eu vou te entregar a chave do reino. E reino aqui, a palavra reino, quando está aqui, dentro do original, não é aquela ideia que a gente tem assim, o reino do norte ali, a gente pensa logo num espaço geográfico, não é? Aqui o reino de Ponta Grossa, você pensa no espaço geográfico de Ponta Grossa. Reino aqui não é esse tipo de reino, e não pode ser confundido com esse tipo de reino. Reino aqui, dentro do original, traz a ideia de controle, governo, domínio de Deus. Quem foi no acampamento e lembra das bem-aventuranças? O reino de Deus, o poder, o domínio, o controle de Deus entrou dentro do seu coração. E ele está dizendo aqui: eu vou te dar as chaves do reino, do domínio, do poder do reino de Deus, do domínio de Deus. Como é que isso acontece? Um dos nossos catecismos, o catecismo de Heidelberg, chega a trazer uma resposta sugerida para esse texto. E meus irmãos, não é que um ser humano falho e pecador ganhe a autoridade de colocar alguém no céu ou tirar. Não é isso. Mas sim, através dessa comunidade, desse corpo orgânico chamado igreja, você e eu, sim, pessoas são ligadas e sentenciadas às vezes, não? O evangelho não é uma faca de dois gumes? Ele serve tanto para resgate, perdão, bênção, conversão, mas serve também para dizer: foi anunciado a você, e você rejeitou. Na verdade, o evangelho chega e ele define. O evangelho revela, mostra quem está com o coração quebrantado, pronto para ser dominado pelo rei, resgatado, e mostra também aqueles que estão de eterna, talvez dura cerviz, ou rejeição eterna, aqueles que dizem: não quero. Mas o evangelho traz luz a isto. Então sim, por um lado, e vou explorar exatamente esse lado contigo,
Você como igreja e eu como igreja, meu irmão, presta atenção nisso. Você e eu, nós fomos chamados para sermos o instrumento que Deus usa para poder gente ser conectada com quem? Com o próprio Deus. O construtor, o rei desse lugar orgânico, vivo, chamado igreja, te chamou. E está te dizendo: ei, eu quero usar você, para que pessoas sejam então conectadas, para que pessoas então cheguem a essa confissão através do meu espírito. Eu uso você, você proclama o evangelho, e pessoas serão então conduzidas a crer. Em outros casos, como eu disse, selam a sua decisão de não crer. Mas eu quero explorar com você o aspecto de crer. É você, sou eu que Deus vai usar para isso. E sabe o que nós estamos comemorando aqui agora? 99 anos de história desta comunidade, desse pedaço do corpo, 71 de aniversário de organização. Você está vendo com seus próprios olhos que isso aqui foi feito para dar certo? E se um dia surgir na sua cabeça, quem é que inventou esse negócio de igreja? Isso é coisa de humano, de ser humano. Não é não? Você acabou de ler o texto comigo. Essa é a ideia do próprio Deus, do próprio Cristo. Edificarei a minha igreja. Foi feito para dar certo, porque é um projeto completamente de Deus. E pelo contrário, não tem o que detenha isso, tá? Então não se baseie, não faça como alguns que dizem assim: quem dizem que eu sou? Quem é que esse negócio aí chamado igreja? Esse negócio aí é um negócio de homens pecadores, falhos, e qualquer um. Não. Vá pelo Cristo. Aquele que diz: é um projeto meu, vou edificar sobre mim, eu sou a rocha angular, eu vou arrebentar impérios das trevas, não tem porta que resiste isso, e eu vou montar um povo para mim, que eu vou chamar de nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, e vou dar um propósito a eles, eu vou torná-los úteis na vida de pessoas para a eternidade, para sempre, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua. Então, irmão, pelo amor de Deus, abre a boca e continua espalhando isso aqui. Você acabou de ver com todas as letras aqui, não é um projeto seu, é um projeto do Senhor. Então acredita e fala, convida a gente para estar aqui, ama esse povo, vai na autoridade do nome do Senhor Jesus, o dono da igreja. Eu vi um aviso de um projeto que estava sendo, parece que gestacionado ali nos lares. Maravilhoso. Abre a sua casa, abre, fala: eu quero. Agora eu entendi que não era uma escolha minha, não, eu entendi, é um projeto de Deus. Eu quero comunicar, eu quero falar, eu quero ser usado por Deus. E nós vamos louvar o nome do Senhor aqui nesse lugar. Vamos fazer isso juntos? Vamos? Se você pode, só se você pode, se você quer fazer isso, coloque-se em pé, e nós vamos orar juntos, agradecendo o Senhor, porque os nossos olhos viram o projeto do Todo-Poderoso concretizado aqui. Coloque-se em pé. E eu quero lhe convidar de todo o coração a dizer: Cristo Jesus, Filho do Deus vivo, eu vi, os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram o teu projeto acontecendo aqui na minha frente.
a tua palavra se cumprido. Eu vi. O Senhor disse que ia fazer e fez. Eu estou aqui, eu sou parte disso. Feche os teus olhos e tire alguns instantes de gratidão a Deus. Saiba que o Senhor está te ouvindo. Então diga para Ele com todo o seu coração: obrigado. Os meus olhos viram. Os meus olhos viram a tua palavra se cumprindo. Eu estou vivendo esse momento chamado igreja. Eu te louvo por isso, Cristo, Filho do Deus vivo. Obrigado por revelar para mim a verdade, abrir os meus olhos. Fale, meu irmão, pelo amor de Deus, fale com o Senhor. Não deixe os seus pensamentos te distraírem agora. Não deixe a sua carne te roubar esse momento tão maravilhoso. Fale. Diga: Cristo Jesus, obrigado. Obrigado, eu sou igreja pela bondade do Senhor, pela graça do Senhor, obrigado. Os meus olhos viram a verdade. Eu vi a tua palavra se cumprir.